Senhor, amém? Amém, Jesus. O Senhor é misericordioso e compassivo para nossas vidas. O pastor passava por ali, sempre correndo, como ele disse. Estávamos sempre trabalhando ali, toda hora passa na correria. Mas prova ao Senhor que nessa noite estivéssemos aqui reunidos para adorar o nome santo do Senhor, amém? Quando ele me estendeu esse convite, o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração. Depois, no decorrer dos dias, ele pegou e me falou acerca do tema sobre família. E mesmo assim, essa palavra ainda continuamente ficou queimando em meu coração. E os irmãos vão entender, e eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite acerca do Salmo número 51. Quando os irmãos localizam o Salmo de número 51, a partir do versículo de número 10, expresso minha gratidão a Deus por estar com os irmãos. Quero deixar aqui a saudação do meu pastor Nelson, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, ali da Avenida Pernambuco, coopera com os irmãos. Eles me liberaram para essa noite estar juntamente com os irmãos, amém? Também trago a saudação da minha esposa Franciele e das nossas filhas Beatriz e Miriam. Meu cunhado veio de fora aí por causa do aniversário do meu sogro e eles estão reunidos lá. Mas nós estamos reunidos aqui também para a glória de Deus, para nós alimentarmos do Senhor. Os irmãos se encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti te converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Amém? Não rejeitando a oração da igreja, meus irmãos, podeis sentar e eu tomo volta com o Senhor. Amém? Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, excelentíssimo Pai, prova ao Senhor que eu seja ministro da tua palavra mais uma vez, Pai. Então é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. É necessário que o teu Espírito Santo tome a direção dos meus lábios, da minha voz e das palavras a ser ministradas ao coração da tua igreja nessa noite, meu Pai. Senhor, meu Deus, porque eu creio no poder de uma palavra que despede labaredas de fogo, Senhor. Que tem poder, Senhor, de incendiar a nossa alma e nosso espírito. Que tem poder, Senhor, de transformar a essência do nosso caráter de adoração em adoração, meu Pai. Senhor, meu Deus, eu sou grato ao Senhor por cada vida, cada alma, Senhor, aqui congregada nesta noite, meu Pai. Sou grato ao Senhor por cada oração, Senhor, cada louvor que já foi expressado e entoado perante a tua presença, meu Pai. E também sou grato ao Senhor por mais uma palavra ministrada aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o Salmo de número 51 é um salmo de arrependimento. Sabemos que Davi escreveu esse salmo no momento mais obscuro da tua vida, no momento onde havia um afastamento total da parte de Deus da vida de Davi. Mas quando nós olhamos para Davi, nós desejamos ser igual a Davi, porque Davi foi um homem, o único na Bíblia Sagrada a ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Verdade, papai. Um homem segundo o coração de Deus, não por causa daquilo que ele poderia fazer, daquilo que ele poderia realizar, mas um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo diante das suas falhas, mesmo diante dos seus erros, mesmo diante dos seus atos e dos seus crimes de sangue, Davi foi um homem que nunca deixou de se humilhar diante da presença de Deus, para que a multidão das misericórdias do Senhor o cobrisse, e que assim ele pudesse ser liberto de tudo aquilo que impedisse dele ter uma vida de comprometimento com a presença do Pai, com a presença do Filho e com a presença do Espírito Santo na vida dele. Nós vemos que Davi,
ao ser chamado ali para se assentar sobre o trono de Israel, uma promessa de Deus foi feita sobre a vida de Davi, porque quando Davi estava no anonimato da sua vida, Davi ele sempre dedilhava com a harpa e escrevia e dedilhava louvores para o Senhor. Quem não se lembra dos momentos que Davi dedilhava sua harpa e o espírito mau que tomava conta da vida de Saul se retirava, simplesmente porque um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, a partir do momento que ele dedilhava aquele instrumento, aquilo que perturbava a vida de um rei, saía da vida dele e trazia uma paz. Quem não se lembra de Davi, quando a afronta se chegou sobre Israel, nem todo mundo estava coado e ali temeroso por causa de um grande gigante chamado Golias que se levantou para afrontar o povo, mas ele, apoderado da presença do Espírito Santo, ele não se preocupou com o tamanho da afronta, ele se preocupou com o tamanho do Deus na qual ele servia, e sabendo nós que o Deus é poderoso de derrubar qualquer gigante que se levanta contra nossas vidas, Davi não temeu de descer para o meio do vale, para o meio da batalha, para enfrentar o gigante que havia se levantado contra a vida dele. E o Espírito do Senhor me impulsiona a abrir um parênteses aqui nessa noite. Por que te preocupas tu de descer para o meio do vale? Por causa desse gigante que se levantou. Porque se a presença do Espírito está na tua vida, maior é aquele que está contigo do que aquele que afronta a tua vida, e uma vitória da parte do Senhor já está estabelecida para a glória de Deus. E quando nós vemos Davi descendo para o meio do vale, todo mundo está preocupado com Davi, mas Davi só está preocupado em derrubar o gigante que se levantou. Mas quando Davi está no anonimato da vida dele, nós vemos que a tranquilidade toma conta da vida de Davi. Ninguém está vendo a peleja da vida de Davi, ninguém viu os ursos que se levantaram contra a vida de Davi, ninguém viu os leões que se levantaram contra a vida de Davi, mas quando viu Davi derrubando o gigante e o povo começando a aclamar, dizendo que Davi matava seus 10 milhares e Saul só matava os seus milhares, aí o problema na vida de Davi começou. Meu querido, a partir do momento que você tem uma promessa de Deus na tua vida e essa promessa está oculta diante dos olhos de uma sociedade ou de uma nuvem de testemunha que nos cerca, a tranquilidade vai reinar sobre a tua vida. Mas quando se faz notório a promessa de Deus sobre a tua vida, te prepara porque vem perseguição, te prepara porque se levanta calúnia, te prepara porque vem situações que vai tentar fazer você desistir da promessa de Deus que há sobre a tua vida. E o Senhor dizia ao meu coração: a minha promessa é palavra que é firmada. Deus é eternidade para a tua vida, então passa céus, passa terra, mas a minha palavra que é poderosa de se cumprir sobre a tua vida não cai por terra. Se levanta perseguição, se levanta calúnia, mas o que não pode fazer é você se levantar e se retirar da presença de Deus. E quando Davi está passando por esses momentos, nós vemos que Davi ele vai a cada dia mais se achegar e se aproximar de Deus. Ele vai fugir dos momentos adversos da vida dele, os momentos de perseguição da vida dele, mas ele nunca vai se afastar da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele evita a situação para que ele não seja morto, mas ele não deixa que a situação o afaste de Deus. Só que no momento que Davi está vivendo, nós sabemos que a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida de Davi. A promessa dele sentar sobre o trono de Israel. Davi ele se tornou um rei, um homem que recebeu uma promessa que sobre o trono de Davi não se assentaria mais ninguém até que se chegasse o Messias prometido. Mesmo diante de todas as falhas cometidas por Davi, Jesus ele decidiu vir da linhagem de Davi. Mesmo diante da calamidade que se tornou
linhagem do reinado de Davi ou da família de Davi, Deus decidiu mandar o teu filho, que seria santo, para resgatar uma humanidade pecadora de uma linhagem totalmente corrompida, quebrada, perversa, uma linhagem que quando você olha do nascimento de Jesus, você já vê na genealogia de Jesus, que você já vê que vem de uma tribo de Judá. Judá pecou. Que ele vem do trono de Davi. Davi pecou. Ele vem de uma linhagem, qual é a linhagem de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta que também pecou. E eu e você também pecamos. E Jesus decidiu nos resgatar para a tua presença e fazer de nós filhos dele por adoção. E quando nós vemos essa situação acontecer na vida de Davi, Davi ele vai se acomodar pelo cumprimento da promessa. Davi ele entrava na peleja, Deus dava estratégia para Davi, Davi saía vitorioso. Davi ele tinha estratégia onde ninguém tinha estratégia. Davi enxergava cenários e situações no meio da guerra que somente Deus dava para Davi. E quando as pessoas ouviam o que Davi tinha para fazer para que a peleja fosse ganha, as pessoas se espantavam com a vida de Davi, porque Davi tinha sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo para o conduzir no meio dessas pelejas. E muitas das vezes nós olhamos a guerra e perdemos a sensibilidade de ouvir a Deus. Mas sabe o que eu lembro? Quando a tempestade está assolando, a segunda tempestade, lembra? Aquela que Jesus vem caminhando sobre a face das águas, aonde Jesus ele anda por cima das águas, uma tempestade está assolando, e quando eles veem ali Jesus vindo por cima das águas, eles assustam achando que era fantasma. Mas Jesus diz: ei, eu não sou fantasma não, sou eu que ainda caminho sobre as águas para o encontro da tua vida no meio da tempestade. Mas sabe o que eu acho maravilhoso? Porque a tempestade não havia cessado, e Jesus está dizendo: não sou fantasma, ainda sou eu presente no meio dessa tempestade, fazendo a tua vida. E a tempestade que me chama a atenção foi que não roubou a sensibilidade de Pedro ouvir a voz de Jesus e dizer assim: não, pera lá, é o mestre, e se for ele mesmo, ele vai mandar eu ir com ele, e eu também vou viver a experiência que Jesus viveu. E Jesus vai dizer: Pedro, então desça desse barco e venha na minha direção. Mas sabe por que muitas das vezes nós não vivemos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas? Porque ficamos preocupados com as pessoas que estão dentro do barco dizendo: você vai descer e vai morrer. É verdade, papai. Porque dentro daquela tempestade, dentro daquele mar, quem falou e ousou em dizer ali que era o mestre foi Pedro, os outros discípulos não. Então a palavra me dá margem a conjecturar deles falando para Pedro: Pedro, não desce não, você vai morrer. Olha como é que está a tempestade, olha como é que está esse mar, nós não estamos enxergando nada, e você vai confiar? Sim, eu vou confiar. Por quê? Porque eu conheço a voz do meu Senhor. E no meio dessa tempestade, o Senhor quer te dar sensibilidade para que você ouça a voz dele e saia em direção para viver o sobrenatural dele. É isso que Davi tinha, sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas certa feita as coisas foi diferente, porque Davi ele sempre descia a peleja. Davi ele sempre entrava para a batalha, ele não deixava os seus exércitos sair sem a presença dele. Só que Davi está com o teu reinado estruturado. Davi já tem as pessoas que podem pelejar e seguir à risca as ordens dele, mesmo que ele não deixe a peleja. E aí que mora o perigo. Quando nós deixamos de fazer algumas coisas para o Senhor. Quando nós deixamos de guerrear algumas guerras para o Senhor. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que certa feita Davi está deitado no teu leito e Davi vai perder o sono. Em 2 Samuel capítulo de número 11 nos mostra a base do Salmo de número 51, porque que o Salmo 51 foi escrito. Porque ele vai perder um momento de sono na tua vida.
E quando ele perde um momento de sono na vida dele, Davi ele vai se despertar do teu leito. Só que quando Davi desperta do teu leito, Davi ele não vai fazer o que ele sempre costumava fazer. Davi, quando ele desperta do teu leito, Davi ele não vai pegar ali o seu caderninho. Davi ele não vai começar ali a ter inspiração do Espírito Santo para começar a dedilhar e escrever salmos para o Senhor para que sejam adorados e expressados. O Davi aqui deste momento não é o Davi que está no pasto dedilhando a tua harpa e escrevendo o salmo de número 23 dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Davi que está se levantando desse leito não é o Davi que na sua extrema tristeza, no salmo de número 13, vai recorrer a Deus perguntando para ele até quando se esquecerá dele, até quando o Senhor esconderia o rosto dele. Mas o mesmo Davi que no salmo de número 13, mesmo na sua extrema tristeza, ele diz assim: mas eu confio no Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai se manifestar. Eu tenho certeza que mesmo oculto por um período de tempo na minha vida, eu não farei a tua benignidade. Não é o Davi que está se levantando aqui deste leito. Não é o Davi que no Salmo de número 40 está dizendo que o Senhor o tirou de um lago de choro. Não é o Davi que está expressando com seus lábios que ele esperou com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Não. Davi aqui não é o Davi do Salmo 60 que pede, no Salmo de número 70, que pede para que o Senhor venha ali apressadamente ajudar a vida dele. Não, esse aqui também não é o Davi que orava 3 vezes ao Senhor ao dia para que o Senhor manifestasse sobre a vida dele. Não, esse Davi que levanta aqui é um Davi que perdeu o tempo de vigilância na vida dele e decidiu dar uma voltinha pelo terraço do teu palácio e andar vagamente sobre aquele lugar aonde ele poderia estar dedilhando a tua harpa, expressando um louvor para o Senhor, aonde ele poderia ali estar colocando os teus joelhos no chão e intercedendo por aquele que estava no meio da batalha, aquele Davi que poderia estar ali olhando para dentro da tua casa e clamando pelos teus filhos que estavam perdidos sem a instrução verdadeira de um Deus Santíssimo. O Davi que poderia estar ali orando para que a tua esposa, de forma equivocada, pudesse ter uma direção de mulher sábia e sensata na presença de Deus. O Davi que poderia estar clamando pela tua família, pela tua casa, pela estruturação do teu casamento. Davi não está fazendo isso. O que Davi está fazendo? Desejando no teu coração aquilo que não provém e não convinha para ele. Papai, verdade, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando você tem perdido o sono, o que você tem feito? Quando você tem perdido o sono, o que você tem clamado em prol da tua família? Porque o Senhor foi me encaixando essa mensagem na família. Jesus. Será que por causa da situação do teu esposo ou da tua esposa? Será que por causa da situação dos teus filhos? Será que por causa dos cursos que eles têm vivenciado, só porque você tem uma promessa de Deus, você não tem que fazer a tua parte com Deus? Jesus. Porque a promessa é de Deus para a vida de Davi, e toda a promessa de Deus sobre a vida de um homem e sobre a vida de uma mulher é estendida como uma promessa de um projeto santo, família. Glória a Deus. E muitas das vezes estamos fazendo coisas que desagradam a Deus coisas que desagradam diante de Deus, e estamos deixando o que é principal para Deus, a família, de lado. Verdade, papai. Porque nós fazemos para A, para B, mas quando o filho precisa de nós, não estamos disponíveis. Verdade, Jesus. Fazemos o que fazemos para amigo e amiga, mas quando o esposo pede, maltratamos. Quando a esposa pede, não fazemos de acordo. Verdade, Deus. Porque não está vivendo aquilo que você gostaria que ele vivesse.
porque não está fazendo aquilo que você gostaria que ele É, fizesse. Jesus. Glória a Deus. E Davi está nesse cenário da vida dele. Em vez dele orar pela tua casa e orar pelos teus enviados para o meio da guerra, Davi vai dar voltinha no palácio, cobiçando a mulher que não é dele, desejando no teu coração, porque o próprio Jesus diz que aquele que desejar no teu próprio coração já pecou, já adulterou. Verdade, papai. Sabe o que ele faz? Os irmãos conhecem. Ele cai com Betseba, mulher de Urias, valente de Davi, guerreiro de Davi, um homem que honrava a vida de Davi. O que acontece? Mulher engravida. Olha o que acontece quando nós perdemos a direção adequada de Deus para nossas vidas. Verdade, papai. Um homem inspirador. Só que agora, na mente dele, ele precisa fazer alguma coisa para reparar o erro. Só que ele não vai buscar a presença daquele que pode mudar. Ele não vai buscar o direcionamento daquele que pode fazer com que o erro dele seja reparado. Davi, ele vai montar uma estratégia. Não vou tomar tempo na estratégia, porque ele vai pedir para que Urias volte da batalha, para que Urias deitasse com sua mulher, dormisse na tua casa e deitasse com a sua mulher. Mas aquilo que nós fazemos de errado diante dos olhos de Deus, não há sabedoria humana que sobrepõe a sabedoria de Deus. É, papai. Deus coloca algo no coração daquele homem, Glória a porque Deus. ele olha assim: como pode eu, vendo o exército do meu Senhor na peleja, e deitar na minha casa, comer, beber e desfrutar da minha esposa? É, Jesus. Então Davi vai pensar outra coisa. Porque quando nós estamos em pecado, nós buscamos mais pecado. Porque a nossa mente está cravada nisso. A nossa alma está alimentada nisso. E quando a alma de Davi está totalmente dominada pelo teu pecado, Davi, ele vai mandar pela própria mão de Urias uma carta a Joabe, dizendo para que Joabe o colocasse ele na linha de frente da guerra, aonde o exército inimigo fosse mais forte, e na hora que Urias estivesse na linha de frente da guerra, o exército se retirasse para que ele fosse morto. Porque com a morte de Urias, o pecado de Davi estaria encoberto. Mas e diante daqueles que têm os olhos como chamas de fogo? É, Jesus. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Verdade, papai. A estratégia de Davi deu certo. Segundo Samuel, capítulo de número 11, no versículo de número 2, diz que quando Davi está no terraço, ele viu Betseba. Mas no final do capítulo de número 11, foi os olhos de Deus que viu Davi. É, Jesus. Começou com Davi vendo com seus próprios olhos. E no versículo final do capítulo de número 11, porém essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. É, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Durante um ano o pecado de Davi ficou encoberto. É, papai. Durante um ano Davi está tranquilo, porque o erro dele está oculto. Verdade, Deus. Tem coisas que Deus vai revelar, tem coisas que Deus deixará em oculto para o dia do juízo. Verdade, papai. Mas diante da posição de Davi e das menções que Davi fazia de Deus, Deus diz assim: meu nome não será envergonhado por causa do teu pecado. Então está na hora de tocar na tua consciência. Porque durante um ano Davi estava tranquilo. E uma das coisas que o pecado faz é deixar a consciência morta.
Então Deus ele vai agir para despertar a consciência de Davi do seu pecado. E ele vai usar a vida de um profeta chamado Natã. E Natã vai chegar diante de Davi e vai contar uma alegoria, uma parábola para o rei. E ele vai falar acerca de um homem rico, um homem pobre, a qual o homem rico tem muitíssimas ovelhas e vacas, e o homem pobre só tem uma cordeirinha na qual come, bebe e dorme no seu regaço, e ele tem como filho mais um viajante se chega até o homem rico, e o homem rico, em vez de pegar das suas vacas, das suas muitas vacas para fazer ali um guisado para o viajante, ele vai tomar da mão do pobre homem a única cordeirinha que tem e vai preparar o guisado para o viajante. Isso Natã contando para Davi essa alegoria diante do rei, porque o rei era responsável de julgar as causas do povo. Então, se tinha acontecido alguma coisa, aleluia, diante do reinado de Davi sobre aquele lugar, Davi teria que ser o responsável de trazer o justo julgamento para que ali fosse colocado a sentença de recompensa, ou a sentença de morte, ou a sentença de restauração e restituição sobre aquele que havia sido defraudado. Me deixa um ponto aqui, meus queridos. O Espírito Santo do meu Senhor está falando aqui ao meu coração. É tempo de você resgatar algumas coisas que o rei deste mundo havia tomado das tuas mãos, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que fala aqui ao meu coração, é tempo de devolver algumas coisas na tua vida, na qual havia sido tomado pelo rei deste mundo, e o Senhor está colocando diante das tuas mãos aquilo que havia sido tomado de ti, que é teu por direito, não será mais do diabo, não será mais dele, porque o Senhor já decretou a sentença, e a sentença é favorável para a tua vida. Receba da parte do Senhor. Sabe quando ele termina de contar a parábola, a consciência de Davi ainda está morta. E quando a consciência de Davi está morta, a ira toma conta da vida de Davi, se acende um furor na vida de Davi. Mas quando esse furor toma conta da vida de Davi, Davi vai liberar algumas palavras. A Bíblia Sagrada nos diz que podemos irar sim. Só que ela diz que não podemos pecar. Você pode sentir ira sim dentro de você. Você pode ficar irado sim diante de algumas situações. Mas você não pode deixar que essa ira momentânea te faça liberar palavras que virá contra você. Verdade, papai. Porque quando a ira toma conta da vida de Davi, Davi diz assim: vive o Senhor. Primeiro erro de Davi. Vive o Senhor. Então ele já fez um juramento perante Deus dos céus. Que digno é de morte o homem que fez isso. E pela cordeirinha tomada deverá restituir 4 vezes mais aquilo que foi tomado. Papai. Vai despertar a consciência morta de Davi, dizendo para ele: Davi, tu és o homem dessa história. Jesus de Nazaré. Vai lembrar. Escute isso. Eu já vou para encerrar. Escute isso. Quando Natã diz ali para Davi que ele era o homem que tinha tomado da cordeirinha, Davi já era digno de morte pela tua própria boca. Verdade, Deus. Escute isso. Davi já era digno de morte pela tua própria boca. E a própria palavra já condenava Davi para a morte, que era: não adulterás e não matar. Segundo o decálogo, os 10 mandamentos. Então Davi era digno de morte já 3 vezes.
pela tua boca e 2 pela palavra. E ele diz assim: agora vai ter que restituir 4 vezes mais. Aí Deus vai trazer para Davi que Davi não somente pecou e ficou com a consciência morta. Ele vai mostrar para Davi os privilégios que ele havia dado para Davi. Primeiro privilégio foi o livramento das mãos de Saul, a qual Deus deu para Davi. Saul não conseguiu matar Davi. O segundo privilégio que Deus deu para Davi foi para que ele se assentasse sobre o trono de Judá e sobre o reino de Israel. E os outros privilégios que Davi recebeu, o Senhor falou: se isso fosse pouco aos seus olhos, eu poderia ter dado muito mais para você, Davi. Mas a partir de hoje, a espada do Senhor não se apartará da tua casa. Misericórdia, Deus. Consequência para a família de Davi. Papai. É neste momento que Davi vai dizer: pequei contra Deus. É neste momento que Davi vai escrever o Salmo 51. É neste momento que Davi vai falar para que o Senhor o cobrisse com a multidão das suas misericórdias e criar nele um espírito reto, renovar um espírito reto na vida dele e tornar a alegria que ele havia perdido. Jesus. A alegria da salvação a qual ele tinha perdido. Só que Davi foi perdoado. Por que ele foi perdoado? Porque aonde abundou o pecado, também superabundou a graça de Cristo. Aquele que tem pecado, ou aquele a qual muito pecou, mais perdoado foi. E Davi foi perdoado. Mas Deus diz: 4 vezes mais ainda terá que pagar pelo teu pecado. Porque se a consequência do pecado, se nós se arrependesse deles e não gerasse nada, todo dia nós iríamos pecando. Não que nós não pecamos, estou dizendo que nós teríamos a voluntariedade de pecar. Então nós sairíamos todo dia para pecar e fazer o que nós quiséssemos. Nós se arrependíamos e não teria consequência do pecado. Mas se não tivesse consequência do pecado, o ladrão da cruz não teria morrido, crucificado. Mas ele ganhou a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor, porque hoje mesmo estarás comigo. Então todos os nossos atos vai gerar uma consequência. Porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Verdade. Se ele semear na carne, colherá corrupção. Se ele semear no Espírito, colherá a vida eterna. Verdade, papai. Matemática simples de Deus: planta e colhe. Planta no Espírito tem vida, planta na carne tem corrupção. Verdade, papai. Mas aonde você quer chegar na família? Já cheguei. Cuidado com o que você libera pela sua boca. Tu é homem e mulher de Deus. Verdade. Tem um peso muito profundo. As nossas palavras têm poder de abençoar e amaldiçoar a nossa casa. Verdade. A palavras que saía dos lábios de Davi entoava louvores abençoados a Deus. O dedilhar da harpa de Davi trazia paz para o ambiente tribuloso. Mas o pecado de Davi trouxe palavra de maldição para a tua casa. Jesus. E Davi pagou na tua casa 4 vezes. Primeiro, o filho do ventre de Betseba, o Senhor o feriu, e ele adoeceu gravemente.
A Bíblia diz que Davi jejuou, orou, se humilhou na presença de Deus durante 7 dias para que o Senhor curasse a criança. Sabe o que aconteceu? Morte. A criança foi morta. Porque depois da nossa palavra liberada, mesmo que o Senhor tenha perdoado o nosso ato, aquilo que Ele determinou está determinado. É, Jesus. E se Ele determinou que 4 vezes mais irá pagar, a primeira consequência vem do filho gerado. Uma criança morreu. Segunda consequência do pecado de Davi: o teu filho Aminon comete incesto com Tamar. Irmão tem relação com a irmã de forma forçada. Estupro. Vergonha. Humilhação. Manchou a honra da família real. É, Jesus. Consequência da palavra liberada pelos lábios de Davi. Terceira consequência: Absalão, filho de Davi, irmão de Aminon e Tamar, se levantou contra Aminon e o matou. Briga entre os irmãos, morte, fim de mais uma linhagem real. Terceira consequência, quarta consequência: Absalão agora acha que seu pai não é digno mais de reinar sobre o trono. Levanta uma perseguição e toma o trono do seu pai Davi. Só que no meio de uma peleja, Absalão fica pendurado numa árvore. Lembra de Joabe, que colocou Urias na linha de frente da batalha? Tira a cabeça de Absalão, Absalão é morto. Consequência na família. Verdade, papai. Pelo pecado de Davi. É, Jesus. O Senhor me colocou essa alerta, mas pouco tempo antes de vir para cá, o Senhor falou comigo algo aqui, trazendo um alerta para nossas vidas, do que os nossos pecados podem trazer de consequência para nossas famílias. Verdade. Mas o Salmo de número 128 mostra o que o Senhor pode fazer numa família cujo homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Glória a Deus, aleluia. Salmo de número 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do seu trabalho das tuas mãos, feliz será e irá bem. Meu querido, eu vejo prosperidade de Deus através do teu trabalho, por causa de você temer ao Senhor e andar em teus caminhos. O Senhor falava que o teu trabalho será próspero, as tuas mãos serão fortalecidas, tu irá bem no teu trabalho. Aonde tu colocar as tuas mãos naquele lugar, Deus vai prosperar de uma maneira tão tremenda e profunda na tua vida, por causa do temor que você tem pelo Senhor, por causa de andar pelos teus caminhos. E qual é os caminhos do Senhor? É caminho da reta justiça, da verdade, da santidade de Deus, para a glória de Deus. O Senhor vai ter prosperidade no teu trabalho, você vai colocar as tuas mãos e frutos da parte do Senhor será abençoado para a glória de Deus. E o salmista continua dizendo aqui: e a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Por que será que o salmista compara a mulher como uma videira frutífera? Eu anotei aqui o que o Senhor falava no meu coração. Devido à ornamentação da mulher, marido, olha para a tua esposa como um presente de Deus para a tua vida. Olha para a tua esposa como algo glorioso da parte de Deus, na qual Deus deu para a tua vida. Ei, mulher, você é videira frutífera, sabe por quê? Porque em ti o teu marido encontra os mais gloriosos frutos, para que ele possa se deleitar em ti. Mulher, receba isso. Você é mulher videira frutífera para a glória de Deus. Aleluia, você é frutífera sim. Você tem algo glorioso na tua vida sim. E por que ele
compara por causa da fragilidade. Ei, homem, saiba honrar a tua mulher como vaso mais frágil, porque dela dará conta ao Senhor, e por causa da sensibilidade. E quando ele fala a roda da casa, ele está falando: mulher não vem primeiro que o homem, mas o homem também não vem primeiro que a mulher. Se eu já tirei da costela, foi para mostrar que a mulher tem que estar lado a lado com o homem. Ela não é mais e também não é menos na minha presença. Mulher frutífera, um homem que teme ao Senhor tem dentro da tua casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí ele vem para os filhos. Olha que lindo isso aqui. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Por que ele compara os filhos como uma planta de oliveira? Porque da oliveira pode se extrair muitas coisas boas. A oliveira você pode extrair o óleo para a iluminação. Da oliveira você pode extrair o óleo que faz o sabão. Da oliveira você pode extrair o alimento. Da oliveira você pode extrair o óleo da unção. Sabe o que quer dizer isso, meu querido? Aquele que tem filhos, levanta a tua mão assim, se você crê no poder da palavra. Quer dizer que os teus filhos são fonte de iluminação para caminhar sobre a face dessa terra. Não, vou dizer de novo. Quer dizer que quando compara o filho como planta de oliveira à roda da tua mesa, é porque os teus filhos serão provedores de luz neste mundo, e os teus filhos serão provedores de santificação neste mundo. Que quer dizer que os teus filhos serão provedores de alimento para este mundo. Quer dizer que os teus filhos serão servidores do Senhor neste mundo, e não há nada que pode corromper. Ei, o teu filho é bênção dentro da tua casa para a glória de Deus. Aleluia, papai. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A consequência do pecado gera morte na família. A consequência do pecado gera destruição da família. Mas o homem que teme ao Senhor tem bênção para a família de uma maneira poderosa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É tema de família. Verdade, papai. Glória a Deus. A tua família é bênção, é projeto de Deus. Glória a Deus. A tua família não pode ser corrompida quando você coloca Deus como direcionador da tua casa, da tua família. Eu quero aqui, pelo Espírito Santo do Senhor, profetizar para você, mulher, que haja sabedoria da parte de Deus, porque mulher sábia edifica o lar, a telha destrói com as tuas próprias mãos. Mas o Senhor me deu essa palavra para dizer: ei, mulher, não importa se o homem não teme ao Senhor dentro da tua casa, mas enquanto o homem não teme, você tem que ser uma mulher frutífera dentro da tua casa. Então seja sábia, edifique o teu lar poderosamente. Ei, homem, é tempo de temer ao Senhor, porque o tempo da vinda do Senhor é chegada, e aqueles que não desfrutam de uma família da terra nunca será digno de participar da família preparada para os céus e com Jesus. Aleluia, papai. Jesus nos deu condição de ser filho de Deus por adoção. Somos filhos de Deus por adoção, mas quando somos filhos, quando recebemos a presença do Filho, podemos chamar a presença do Pai, porque só quem é filho pode chamar o Pai. Glória a Deus. Não vem com essa não, que você pode chamar o Pai sem ser filho. Não. Eu não chamo o pastor Hernandes de meu pai. Ele não é meu pai. Mas eu posso chamar o Celeste de meu pai por causa Glória a de Deus. Jesus. Aleluia. Você tem um pai cuidando da tua vida. Glória a Deus. Você tem um pai cuidando da tua família.
continue sendo filho, não se deixe corromper, e que você possa ter a alegria da salvação na tua vida, dominando a essência do teu caráter a cada dia. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.